Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo, deixar a referência aqui nos comentários. O artigo é de Cristiani e Cristiani, A Second Century Anachronism. Então, é do John Granger Cook, e ele está dentro de um debate que foi iniciado ali pelo Brent Shaw, que ele escreveu um artigo dizendo que a referência ali de Tácito, Anais de Tácito 1544, que fala dos cristãos, é o anacronismo do século II. E, na verdade, não havia cristãos ali, nem esse termo não era conhecido ali na época do Nero. Então, não havia como Nero identificar ali os cristãos naquela época. Então, o Granger Cook ele vai argumentar que não, que realmente o termo cristão ele já estava circulando ali em Roma, tá? Então as pessoas ali na década de 60. Então a referência tanto de Tácito quanto de Suetônio, ela é assim confiável, né? Então existe um argumento que ele coloca é levantado que muitas vezes fala assim que nos poemas de Marcial e nas sátiras de Juvenal que ele faz referência aos judeus, não há ali nenhuma referência aos cristãos. Logo, os cristãos não existem, não são identificados ali em Roma, né? Ele diz que esse argumento ele é um argumento do silêncio, né? Então ele não é um argumento razoável, né? Porque esses autores têm outras propostas, né? O Plínio ele escreve lá sua carta lá por volta de 110 e ele afirma que ele nunca esteve presente em julgamentos anteriores dos cristãos, provavelmente durante sua carreira em Roma, ali na década de 80. E quase certamente se implica que o nome de cristãos ele já existia antes que ele tenha escrito essa carta aí para Trajano, tá? Então, Plínio já está fazendo referência a cristãos e que já estão circulando aí algumas décadas antes do que ele está escrevendo. Então já é um indicativo de que esse nome tá sendo colocado, né? Lucas ele reivindica que esse nome ele já aparece ali em Atos dos Apóstolos, né? Ele já aparece ali na década de 40, já é um nome que está circulando ali em Antioquia, tá? Suetônio, ele fala de uma maneira bem mais abreviada, né? O Tácito, ele é mais detalhista, né? Suetônio, ele é presumivelmente o primeiro historiador romano que usou o termo. Não existe nenhuma indicação, por exemplo, que ele teve essa informação de Plínio Jovem. O argumento de Brent Shaw de que Suetônio não conhecia nenhuma relação entre a perseguição de Nero e o fogo, o incêndio, né, porque ele não fala nesse incêndio, é um argumento do silêncio novamente, porque na verdade o Suetônio ele é muito breve, ele não fala muita coisa. Então o fato de ele não falar desse incêndio não significa que não haja essa relação, né? Outra questão que é levantada também no artigo, né, ele vai levantar alguns pontos, né, que é o Suetônio, então, quais os fontes históricas, então, que ele teria usado para compor suas biografias? O Granger Cook ele vai citar Clúvio Rufo, Fábio Rústico e Plínio Velho. Possivelmente ele teria usado alguma referência disso, mas nessas três referências a gente já perdeu qualquer referência a Jesus. Nenhum desses três aqui falam de Jesus, né? Isso é uma hipótese do Granger Cook. Na referência que a gente tem dos Anais de Tácito, o manuscrito existente que a gente tem, que é o Laurentiano Pluteu 68.2, o termo-chave ali, que é de cristãos, né? Na verdade, ele aparece como cristão, Christiani. Mas foi uma emenda, porque o original, se você ler,
tem uma emenda ali do escriba. O termo original era Christiane, porque o termo Crestos era o nome latino comum. Christus não. Ele era um nome desconhecido, fora dos círculos cristãos, tá? Então um escriba foi lá, pegou o E e emendou com o I. Dá para ver isso no manuscrito. Foi feita uma forçação de barra ali. Existe um outro termo interessante também do Anais 1544, que é o termo em latim fatebantur, que ele fala assim: Igtur primum correpti qui fatebantur, que ele fala assim, portanto, primeiro foram presos aqueles que confessavam. Esse fatebantur é o confessavam. O que fica em dúvida aqui é saber, confessavam exatamente o quê? Confessava ser cristão ou confessava a culpa no incêndio? Não está claro, tá? Se foi, confessava ser cristão, isso significa que então havia já uma legislação, alguma coisa que proibia, que identificava ser cristão como crime. Agora, se fosse simplesmente a culpa do incêndio de Roma, aí não teria isso, né? O Granger Cook, ele argumenta que Tácito deixou essa expressão deliberadamente vaga, de propósito, sem esclarecer o que era, se era confessar ser cristão ou se era participar no incêndio, reforçando a tese de que Nero manipulou a acusação. Tem uma outra teoria também que o artigo discute, que é uma teoria da coerção, que foi levantada por Sargent Croix, né? Croix, que ele dizia o seguinte: segundo essa teoria, os imperadores, os magistrados romanos, eles tinham poder discricionário para punir determinados comportamentos sem a necessidade de uma lei específica. Então, os cristãos foram perseguidos porque os magistrados, ao julgarem os casos individualmente, viam a recusa em adorar os deuses romanos como uma ameaça à ordem pública. Isso significava que não havia um decreto imperial contra o cristianismo nos primeiros séculos, mas a coisa dependia de uma interpretação local. E no caso ali do incêndio de Roma, houve uma interpretação local ali, não propriamente. O autor do artigo, o Granger Cook, ele vai discordar em certa parte do... Ele reconhece que esse princípio existia no direito romano, mas só que, na verdade, isso só se referia à teoria jurídica e não à realidade prática das cortes romanas. Na prática, elas não aplicavam esse conceito. Então, além disso, o Granger Cook, ele ressalta que havia um precedente legal contra os cristãos, estabelecido por Nero. Então, isso explicaria o porquê o Plínio Jovem considerava a simples identidade cristã como um crime. Plínio Jovem já confere isso, né? Então, ou seja, o autor ele reconhece que os magistrados tinham poder discricionário, mas discorda que a repressão aos cristãos tenha sido apenas uma questão de coerção, argumentando que Nero provavelmente estabeleceu um precedente legal contra o cristianismo, apesar de que a gente não tem nenhuma evidência dessa lei contra os cristãos. Tertuliano faz referência a ela, mas nós não temos nenhuma referência documental dela, né? Tem outra parte do texto que ele vai discutir o papel de um advogado chamado Tertullus. Tertullus, ele se refere aos cristãos como nazarenos, isso em Atos 24:5. E aí fica a pergunta, por que ele não usa o termo cristãos? Né? Bom, ele não usa o termo cristão porque ele está ali se dirigindo a judeus. Para os judeus, os cristãos eram conhecidos como nazarenos. Eles não gostavam de chamar os cristãos de cristãos porque eles não reconheciam Cristo. Tá? Então eles preferiam chamar de nazarenos. Aliás, essa referência a nazarenos é o que vai aparecer nas 18 bênçãos
da Shemá, que vai aparecer o nome dos nazarenos lá, tá? Então é uma referência comum entre os judeus, chamar os cristãos de nazarenos. Por outro lado, nós temos que Agripa, por sua vez, em Atos 26, 28, durante o julgamento de Paulo, perante o procurador romano Pórcio Festo, ele usa de uma certa ironia, ele diz assim, por pouco me convenceu a me fazer cristão. O Agripa usa essa, e ali ele está no meio de Romanos, tá? Então essa parte, o Granger Cook vai usar assim, olha, para ele ter feito essa ironia com o termo cristão, é porque o termo cristão era conhecido ali dos romanos. Então os romanos, eles conheciam já esse termo aí na época do Paulo, tá? Estamos aí nos anos 50, 60. Então essa é uma explicação que ele usa para referência ao termo dos cristãos ali em Roma, né? Então a conclusão que ele vai chegar é que o termo ele já é usado. Né? Em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, judeus e gentios em Roma conheciam o termo Cristos. Né? Isso nos anos 50. Então, presumindo que era uma audiência, a audiência da carta era predominantemente gentílica, né? Romanos, né? Dirigido aos romanos essa carta. E também judeus que viviam em Roma, né? Tertuliano, em Apologia 3.5, ele faz essa referência que os pagãos, eles frequentemente confundem Cristiane com Cristiane. Eles fazem essa corrupção no texto. O Lactâncio, também Instituições Divinas 475, também se refere a isso. Então essa troca que acontece ali, tanto no Tácito quanto no Suetônio, ela é explicada por essa maneira de que para os romanos, né, cristiane não tem muito sentido, é mais fácil cristiane, quer dizer bondoso, tá? Então, conclusão que o autor chega no final, né, é que essa referência de Plínio aos cristãos não se trata de um anacronismo, ou seja, o termo já estava circulando em Roma nos anos 50, como aparece em Romanos 15, 23, e como aparece em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, né? Então, o autor corrobora a tese de que isso não se trata de um anacronismo. Muito obrigado, então.